Quarto domingo da Páscoa, Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais hão de perecer e ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos e ninguém as pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos o Domingo do Bom Pastor. A Igreja instituiu este dia para que todos nós pudéssemos, através de um momento especial, dedicarmos a nossa oração aos pastores da Igreja, ao Papa em primeiro lugar, ao nosso Bispo, Dom Filipe, e a todos os sacerdotes. Assim como Jesus se apresenta como bom pastor, ele tem o encargo de conduzir as suas ovelhas, ele é a voz a qual as ovelhas seguem, ele é a palavra que transforma a vida das suas ovelhas. Porém, ele deu essa mesma missão aos seus discípulos, quando disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. A missão de Jesus continua agora naqueles que se fizeram sacerdotes, na missão de continuar a apacentar as suas ovelhas. Porém, nós, como ovelhas do Senhor, precisamos entender que muitas vezes o nosso caminhar não é fácil, a nossa vida é árdua e encontramos dificuldades no caminho. Como ovelha, tantas vezes nós temos preocupações imediatas, a nossa fome, a nossa sede, as nossas necessidades. Mas o bom pastor está preocupado conosco, está preocupado em nos levar no pasto verdadeiro, está preocupado em nos proteger do lobo que nos persegue, nos mata, nos devora, está preocupado de que nós tenhamos um aprisco seguro. São apenas imagens de uma realidade que Deus quer deixar muito mais clara para nós. Como rezamos no Salmo 22, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É esse desejo que Deus tem, de que todos nós nos confiemos a Ele. A vida de uma ovelha, uma vez domesticada, não tem mais volta. Ela depende de um pastor, ela depende de quem oriente o seu caminho, de quem a leve para a melhor pastagem, de quem a proteja do inimigo. E Jesus vem se apresentar para nós como esse bom pastor, como aquele que traz a palavra certa, a voz certa, que as suas ovelhas conhecem. E nós precisamos realmente ser essa ovelha do Senhor, aquela que conhece a voz do bom pastor. No mundo nós temos tantas vozes que se levantam, tantas seduções, tantas palavras, tantos que se apresentam até como Messias. Mas Jesus vem nos lembrar: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas escutam a minha voz. Nós precisamos ter o ouvido atento, ter o coração atento para ouvir a voz do bom pastor, porque do contrário sairemos sempre perdidos. Jesus nos conta uma outra passagem muito interessante daquela ovelha que se desgarrou do rebanho e ficou perdida. E o pastor deixou as 99 para ir ao encontro daquela ovelha que se perdera. E nos diz que quando a encontrou, trouxe nos seus ombros. Muitas vezes na vida nós somos como aquela ovelha. Nós estamos no meio do rebanho, mas alguma coisa falta ao nosso coração. Nós não nos sentimos adequados àquele meio e nos desgarramos, fugimos. E pela noite adentro vamos sem ter noção do perigo que nos ronda e daquilo que pode nos ferir. Mas o bom pastor se preocupa e vai ao encontro daquela ovelha. E quando a encontra, a traz no seu ombro, a traz junto a si e a recoloca novamente no seu redil. Cada um de nós é chamado hoje a estar no ombro do bom pastor, a deixar Jesus conduzir a nossa vida, a não nos afastarmos jamais da sua presença, ainda que tantas vezes, tantas perturbações tomem conta da nossa vida, doenças, dificuldades, problemas, nos fazem perder a coragem, nos fazem perder o ânimo, mas nós temos aquele que nos sustenta, aquele que nos segura. Por isso, a nossa segurança verdadeira estará sempre nos ombros do bom pastor. E Jesus vem hoje dizer para você: eu sou o pastor da tua vida. Eu sou aquele que quero te conduzir ao melhor caminho. Por isso, entregue o teu caminho a Deus e deixe que Jesus, bom pastor, conduza a tua vida. E aproveite nesse dia para dar um abraço no teu sacerdote,
aquele que Deus constituiu como pastor da tua paróquia, da tua comunidade, para agradecer a Deus pela sua vida e pelo seu ministério, agradecer pela vida do nosso bispo, pelo ministério do nosso bispo, do Santo Padre, o Papa Bento, para que, enfim, o ministério de Cristo Pastor continue sendo exercido no meio de nós, naqueles que se fizeram seus ministros. Que Jesus, bom pastor, abençoe a todos nós.